Olá, meus queridos amigos e irmãos. Gostaria de falar hoje, nessa manhã nublada, aqui em Curitiba, friozinho, típico do sul, né? Queria falar sobre a reorganização da primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que nos espera? Meus irmãos, é um momento de grande expectativa, né, para todos os santos dos últimos dias, pois está se aproximando aí, uma reorganização, né, da primeira presidência, após o falecimento, né, a passagem do véu do nosso profeta querido e amado Rússia Minelso. O profeta Ox vai ser chamado como novo presidente, né? Nós já sabemos como que funciona. Só que ele vai anunciar os seus dois conselheiros, que vão acompanhar nesse chamado sagrado aí, de liderança e orientação espiritual de todos os santos nessa atual dispensação. Mas você já pensou quem seriam esses novos conselheiros? Quem que o Senhor chamará para ajudar o presidente Ox a guiar a igreja nesses tempos desafiadores, tempos incertos, né? Gostaria de refletir aqui, né, pessoalmente, sobre algumas possibilidades, quem que poderia ser chamado para a primeira presidência. Acho que temos muitos favoritos, né, mas todos são prontos para assumir isso. Mas eu não posso deixar de pensar em alguns. Por exemplo, o Elder Holland, ele tem sido um líder querido por membros de todas as idades. E ele tem uma habilidade única de ajudar os santos a fortalecerem a sua fé e o seu testemunho de Jesus Cristo. Eu gosto muito do Elder Holland. Sua presença na liderança da igreja parece que indicar, né, que talvez o Senhor tenha grandes planos para ele, como sempre teve até o momento. Então é uma possibilidade. Nós temos um outro nome, né, o Elder Uchtdorf, né? Ele já foi conselheiro do presidente Thomas, um excelente conselheiro, e ele tem uma experiência única aí, né, durante esses períodos desafiadores, políticos, sociais, né, que passamos, né? E ele atuou muito nesse sentido está atuando, né, nesse sentido durante seu chamado apostólico. E ele pode ajudar a liderar a igreja nesses tipos de adversidade, né? Então, com certeza, ele é um excelente candidato aí do Senhor para apoiar o nosso profeta e ajudar a igreja a navegar por essas águas turbulentas atual. Não vamos nos esquecer também do Elder Bednar, né? Ele é um dos apóstolos, assim, mais doutrinariamente profundos da igreja, né? Ele tem uma ampla e grande compreensão da doutrina, da nossa fé. E ele tem uma habilidade muito boa de ensinar, né? Ensinar com clareza. Então também pode ser um grande recurso, um grande apoio aí, né, para o presidente Ox. Especialmente se o presidente aí quiser fortalecer a doutrina que sustenta a nossa igreja, né? Não posso deixar de citar o Elder Gong, né? Ele tem um grande conhecimento aí sobre a parte tecnológica, né? Essas mídias sociais e inteligência artificial, tudo que está em voga tecnologicamente no momento, né? E ele pode ser uma peça-chave importante para adaptar a igreja nessa nova era digital que afeta aí não só os jovens, mas todos nós, né? E pode dar uma visão moderna aí, né, para essas transformações, moderna e espiritual, né? Mas eu queria compartilhar com vocês algo que talvez seja um pouco mais surpreendente, né? E daria um toque muito especial para essa reorganização. Você já imaginou se o Elder Luiz Soares fosse chamado para servir como conselheiro na primeira presidência? Seria um momento histórico, né? Não apenas aí lógico, também, né, pelo imenso testemunho e experiência que tem o Elder Luiz Soares, mas também pelo simbolismo para nós brasileiros, né, tendo um brasileiro ocupando aí não um cargo, mas tendo um chamado tão significativo, né. O Elder Soares tem demonstrado um profundo comprometimento com o Evangelho, né, e a sua visão poderia trazer um refresco necessário para a liderança atual da igreja.
E seria maravilhoso ver um apóstolo num cargo tão especial, né? Não diria importante, mas especial. E também temos um novo chamado aí, que vai ser chamado novo apóstolo, né? Poderia ser brasileiro também, né? Por que que não? A esperança e a motivação sempre fica, né? A gente sabe que o Senhor prepara seus servos em todas as partes do mundo para ajudar a edificar o seu reino nesses últimos dias, né? Então pode ser alguém do Brasil, pode ser alguém lá do Japão, né? Não sabemos. Dentro do colo dos 12 ali, né? E um outro apóstolo que pode ser do colo dos 70 ou até de alguma outra organização. Mas o importante é que o Evangelho está se espalhando em todas as nações, em todo o mundo, e estamos fazendo a coligação de Israel nessa última dispensação dos tempos. Mas independente, meus queridos, de quem o Senhor escolher, uma coisa é certa. Essa reorganização da primeira presidência será um momento de grande bênção para a igreja, né? Apesar da tristeza do profeta Russell M. Nelson, né? Nós confiamos com certeza que o Senhor nos enviará líderes que precisamos para guiar a igreja atualmente com muita sabedoria, com muita graça e com muita fé no nosso Senhor e Salvador. Então fique atento, nos próximos dias coisas grandes estão por vir. E o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Sim, Ele continuará a nos guiar por meio de seus escolhidos. Então, meus amados, que esse seja um momento de oração, de reflexão profunda e de gratidão por termos líderes que buscam sempre a orientação divina, que buscam a orientação do Espírito Santo, que nos orientam e nos guiam no tempo atual. Que possamos também estar preparados para essas maravilhosas bênçãos que virão com essa reorganização. E eu deixo isso com muito amor e carinho, com muita fé, em nome dele, o nosso grande presidente, Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos.